Glória a Deus. Essa semana, irmãos, nós tivemos com os líderes na chácara, não é? Cadê os irmãos que foram para a chácara junto comigo? Amém, aleluia. Tivemos lá com 230 líderes de célula. Olha que bênção, gente. 230 líderes de célula juntos, que são os líderes das células da NOA. Nós somos 12 igrejas NOA. Vieram irmãos lá do Paraná, da igreja que foi plantada lá, né? E foi uma grande bênção. Todas as igrejas estão com esse mesmo intuito, né? Está aqui o banner, põe para mim o banner, por favor. Chamados, olha lá, projetos chamados para fora, de 2 em 2. Nós fizemos uma campanha de 21 dias. Nesses 21 dias nós falamos sobre esse tema. E no final da campanha de jejum e oração, nós voltamos a comer. Guardamos o livro na estante, mas os princípios que nós aprendemos por intermédio das lives, por intermédio das reuniões que nós fizemos nos lares, não foi estocado. Está em nós e nós queremos colocar isso em prática. E foi isso que nós falamos nessa imersão de líderes. Às 8 da manhã nós tomamos café juntos e ficamos lá até às 18 horas, se eu não me engano, né? Onde nós estivemos com o pastor Wilson, outros pastores puderam pregar também. Eu quero continuar esse tema que nós estamos falando e encher o seu coração de esperança, né? Que você possa ter revelação sobre tudo isso que nós estamos falando. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Aqui em Lucas 7, Jesus já havia manifestado a sua realidade como Filho de Deus. Já não era mais um segredo, ele já tinha dado início ao seu ministério, ele já tinha sido batizado. Então, como nós sabemos, por onde Jesus passava, as coisas eram alteradas. Então, Jesus passava por um cego, aquele cego voltava a enxergar. Jesus passava por um coxo, e então o milagre acontecia, aquele coxo voltava a andar. Uma mulher tocava em Jesus e o problema dela de mais de uma década era resolvido, fluxo de sangue, né? Jesus chamou os 12 discípulos e eles eram a equipe com que andava com Jesus, e Jesus estava nessa guinada, vamos dizer assim, do seu ministério. O seu ministério estava subindo, crescendo, avançando. E aqui em Lucas 7, versículo 11, diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos, e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então nós vemos aqui duas grandes multidões. Uma grande multidão estava com Jesus, outra grande multidão estava acompanhada de uma mulher viúva que tinha acabado de perder o seu filho único. Então você já percebe aqui que são dois caminhos, duas grandes multidões. Uma grande multidão vinha acompanhada de Jesus. E como eu disse, aqueles que vinham acompanhados de Jesus, eles vinham alegres, felizes. Por quê? Porque não faltava pão, os milagres aconteciam. A Bíblia fala que Jesus pregou muito tempo em uma ocasião, e a hora foi chegando e os discípulos falaram: manda esse povo embora, porque eles precisam comer. E nós não temos pão para dar para todos eles. O Senhor falou: não, preciso dar alguma coisa para eles comer. Arruma o pão que você tem aí que nós vamos dar um jeito. E então 5 pães e 2 peixes alimentou 5.000 pessoas. Quantos lembram disso? Então quer dizer, havia uma multidão que caminhava com Jesus exatamente por saber que ele operava milagres, por saber que caminhar com Jesus dava uma certa segurança. Portanto, quem andava com Jesus na multidão, andava de forma feliz, alegre, porque Jesus não largava nenhum deles na chapada, como dizem. Não deixava nenhum deles no meio do caminho. Inclusive, em uma parábola, o próprio Jesus falou: se um pastor tem 100 ovelhas, perdeu uma, ele para tudo e vai buscar uma. Então, quer dizer, a multidão que seguia Jesus era uma multidão que estava alegre, feliz, vendo, percebendo, ouvindo, presenciando muitos milagres. Só que a Bíblia fala que eles estão vindo de um outro endereço, e quando eles entram numa cidade chamada Naim,
No portão para entrar na cidade tem um choque. Inclusive, se você estiver anotando essa palavra, o nome dessa palavra é rota de colisão. Então, eles se chocam. Desse outro lado está vindo uma mulher viúva que acabou de perder o filho único. Eu não sei se você tem conhecimento disso, hoje já não é mais assim, mas até poucos anos atrás, talvez há 40, 50 anos atrás, tinham as mulheres que eram choradoras oficiais de velório, não é isso? Principalmente no interior. Era contratado, né? Aqui não era diferente, né? Essa mulher, ela era uma mulher sozinha, porque ela já tinha perdido o marido. Agora o filho morreu, então vem uma multidão chorando junto com ela, compadecendo por conta dela. Então você imagina que há um choque, né? Há uma colisão. Qual é a colisão? Uma multidão que Jesus está à frente e uma multidão que a mulher viúva que perdeu o filho está à frente. Então você vê que a cena piora. Por quê? Porque, primeiro, um jovem morreu. Jovem não foi feito para morrer. Não é bênção o pai enterrar o filho. Bênção é o filho enterrar o pai. Pai que enterra filho é maldição. Não é para isso que o Senhor fez. Então a Bíblia fala que um jovem morreu. Como se não bastasse, além de um jovem ter morrido, esse jovem é o filho único de uma mulher. E como se não bastasse, essa mulher já não tinha marido. Então vivia ela e o filho, agora o filho morreu. Naquela época também, essa pessoa que tinha perdido o marido e era viúva, ela não podia casar com qualquer pessoa. Para ela casar, ela tinha que casar com alguém da família dele. Ela não podia, estou viúva, agora eu vou achar um outro marido. Não, ela tinha que ver assim, esse meu marido que morreu tinha irmãos, então eu preciso casar com um dos irmãos dele. Ah, não tinha irmão, então vai para o parente mais próximo. Bom, essa mulher já tinha perdido o marido, não arrumou outro marido. Não tinha outro irmão, provavelmente era uma pessoa sozinha. Não tinha família. E a Bíblia mostra que houve um choque entre essas duas multidões. Você vê que é interessante. De um lado está Jesus. O filho, Jesus, o filho destinado à morte. Jesus é destinado à morte, sim ou não? Para que a gente tenha vida. Portanto, uma multidão com Jesus. Quem é Jesus? O filho destinado à morte, que estava vivo. Do outro lado tem uma outra multidão. Essa multidão está acompanhada de uma mulher que tem um filho, que estava destinado à vida, mas estava morto. Então você vê, é um choque completamente oposto uma realidade da outra. Vamos ver o que acontece quando há esse choque. A Bíblia fala aqui, versículo 13. Vou ler o 12 de novo. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Olha depois, versículo 14. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. Então você vê, houve um choque. Quando houve um choque, a Bíblia fala que Jesus olhou para aquela mulher e a primeira coisa que Jesus fez aqui foi se compadecer dela. Então você vê que interessante, Jesus se compadeceu de uma mulher que ele mal conhecia. Depois que ele se compadeceu dela, a Bíblia fala que ele cessou o choro. Hoje Jesus não anda mais no nosso meio, mas nós sabemos muito bem que Jesus está em nós. A Bíblia fala que nós fomos revestidos de Cristo. Por que nós estamos nessa campanha? Deixa o banner aqui, por favor. Por que nós estamos nesse projeto, chamados para fora de 2 em 2? Porque nós somos cristãos. O que é cristão? Pequeno Cristo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos numa caravana. A caravana da vida, com Cristo. Mas você sabe, quando você vai para a sua faculdade, quando você vai para a escola, quando você vai, de repente, até para uma festa da sua família, você está indo de frente com a colisão de uma caravana de morte. Pode não parecer, mas é uma caravana de morte. Por quê? Porque eles não têm o Senhor, eles não conhecem o Senhor, eles não vivem a vida de Deus.
E a Bíblia mostra para nós que para o Senhor só é vivo aquele que tem a vida dele. Portanto, todos os dias nós nos deparamos em uma rota de colisão. E o que isso significa? Significa que nós, como cristão, nós precisamos ter essa postura de Jesus. O que Jesus fez? Compadeceu. Você sabe o que as pessoas esperam de nós? Que a gente possa agir com compaixão. Compadecer da dor do outro. E essa é uma grande dificuldade. Por quê? Porque nós somos seres individuais, egoístas. Quando nós vamos lá para Gênesis, a gente observa que Adão vivia na dependência do Senhor. Foi essa a proposta de Deus. Todos os dias o Senhor o acompanhava, descia, conversava com ele, e ele dependia do Senhor, ele conversava com o Senhor. A partir do momento que ele come do fruto que ele não deveria comer, a Bíblia fala que entrou dentro dele a independência. E junto com a independência, o egoísmo. Tanto que Deus fala para Adão, Adão, você comeu do fruto? Ele fala, olha, eu comi, mas foi a mulher que você me deu. Quer dizer, ele limpa a barra dele e complica a barra da mulher. Aí o Senhor vai para a mulher, você fez isso mesmo? Ela fala assim, eu fiz, mas foi a serpente que me endossou a fazer. Aí o Senhor vai para a serpente. No final a culpa é de quem? De Deus, porque foi Deus que criou a serpente. Então essa é a ideia. Quer dizer, eu não tenho culpa nisso. Eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando dos meus planos, eu estou cuidando dos meus projetos, eu estou cuidando do meu futuro. Mas nós vemos aqui na Bíblia que o Senhor se compadeceu da causa daquela mulher que não tinha nada a ver com ele. Você sabe, o Senhor sentiu a compaixão, a dor daquela mulher. É isso que espera de nós que somos cristãos, que a gente possa se compadecer da dor do outro. Sentir a tristeza do outro. E eu resolvo? Não, eu vou para o Senhor, porque eu não tenho poder para resolver. Mas eu sei que o Senhor tem. Então a Bíblia fala que o Senhor se compadeceu dela. E depois de ter compadecido, a Bíblia fala sim, que o Senhor fez com que o choro cessasse. Quero dizer uma coisa para você. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Sabe o que a sociedade espera de você? Que você possa, assim como o Senhor fez aqui, se compadecer e fazer cessar o choro daquele que tem sentido a dor. Mas não é com o seu poder, não é você, não é a sua mão, é na dependência do Senhor. Porque quando Adão come do fruto, ele anda na independência. Então, a partir de agora, a Bíblia fala que Adão comeria do suor do seu rosto. Quer dizer, já que você não quer depender do Senhor, então você vai ter que se virar. É isso que a Bíblia está dizendo lá em Gênesis. Quando eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu volto lá para trás e digo o quê? Senhor, eu ando na dependência, eu não sou mais egoísta. O plano não é eu viver para mim mesmo, o plano é que o Senhor me chamou para que eu possa ser como Cristo aonde eu estiver. Você viu aqui, a Bíblia diz que o velório foi cancelado, o menino voltou a viver. Você vê que interessante, na pandemia nós vimos casamento sendo cancelado, sim ou não? Não dava para casar, teve que esperar mais um ano, cancelou. Nós vimos festa no buffet sendo cancelado, sim ou não? Não dava para fazer, foi cancelado. Mas eu nunca vi velório sendo cancelado. Então nós vemos aqui que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Você sabe, o que essa mulher estava vivendo é uma tragédia. O que é tragédia? Tragédia é tudo aquilo que não dá para corrigir. Tem muita gente que vive uma vida que acredita que não dá mais para corrigir, mas eu quero dizer para você, nós somos aqueles que cremos no Senhor, e o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Só que as pessoas não vão, infelizmente as pessoas esperam encontrar Deus, né? Uma fumaça, igual aqueles filmes, né? Uma fumaça com purpurina, e aparece uma voz dessa fumaça falando o que você tem que fazer. Não, isso não vai acontecer. Portanto, como que as pessoas vão saber que a causa delas, que é impossível para todos, é possível para Deus? Por intermédio de mim e de você, que fazemos parte da caravana da vida, o qual Jesus vai à frente. Você não faz parte da caravana da morte, você faz parte da caravana da vida. Eu não posso viver essa vida de tristeza, uma vida de
angústia. Não, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor chamou você para você estar na caravana da vida. O Senhor chamou você porque Ele tem em você expectativa. A cada domingo, graças a Deus, o número aqui tem aumentado, né? Você deu uma olhadinha para trás? Graças a Deus, poucas cadeiras vazias. Nós temos aqui 270 cadeiras. Deve ter umas 15 vazias, mas tem um pessoal na galeria. Tem mais as tias lá no Kids, pelo menos 12 tias estão lá no Kids. Nós temos crescido. E você sabe, é muito interessante como é que o crescimento vai acontecendo. O texto aqui continua, quer ver? Vou te explicar aqui, versículo 15. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então, sabe, Jesus entrou na caravana da morte. Ele entrou dentro daquele lugar onde havia angústia, tristeza, e operou um milagre. A Bíblia diz assim que o menino que estava morto, ao ser chamado para a vida novamente, ele senta e começa a fazer o quê? Conversar, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Começa a conversar. Você sabe, ele morreu, mas ele nem sabia que tinha morrido. Porque quando ele acorda, ele continua conversando. E ele conversa com quem? Ele conversa com quem está ali na caravana dele. Porque são as pessoas que ele conhece. Ele morreu e essa caravana está vindo aqui, segurando o caixão, a mãe, os conhecidos do bairro, do vilarejo. E Jesus está vindo de uma outra cidade. Portanto, esse jovem, ele não conhecia as pessoas que estavam com Jesus, nem Jesus. Mas a Bíblia fala que quando ele acorda, quando ele é ressuscitado, ele começa a conversar. Você vê que interessante, ele começou a conversar com quem? Com os membros da caravana da morte. Ele começa a falar, ele começa a conversar, ele começa a declarar o que aconteceu com ele. Você sabe, a igreja vai crescendo por quê? Porque todos nós somos como esse jovem, nós fomos chamados da morte para vida. Nós fazíamos parte da caravana da morte. De repente o seu casamento estava morto. A sua vida financeira estava devendo, não estava vivendo bem, estava com problema com droga, bebida, vivendo uma vida deplorável. Mas em algum momento, alguém encontrou com você. E essa pessoa que encontrou com você falou sobre a caravana da vida. E aí você veio para cá. Você veio assistir um culto, você foi numa célula, você foi participar de uma reunião. E então a vida entrou em você. A vida fez parte de você. Da mesma forma aconteceu com esse jovem. Portanto, a igreja, o povo de Deus, o céu vai expandindo. Por quê? Porque a vida vai entrando na caravana da morte. Eu quero dizer para você, você faz parte da caravana da morte, você precisa entrar aonde há, você faz parte da caravana da vida, você precisa entrar onde há morte. E pode ser que haja morte na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos. Nós precisamos fazer como o Senhor fez. O Senhor se compadeceu dela e cessou o choro. Depois no versículo 14 fala assim: aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Então você vê, Jesus se aproximou de quem? Do morto. É isso que nós precisamos, nós que somos crentes, nós precisamos entender que o nosso lugar não é só na caravana dos vivos. O nosso lugar é tocando o caixão dos mortos. Porque você vê que é interessante, nós nos convertemos, aí você vai naturalmente, o ciclo de amizade vai sendo alterado. Você não anda mais com aquele seu amigo que todo fim de semana quer fumar narguile. Você fala, puxa, isso aqui já não é mais para mim. Você não vai andar com seus amigos que no fim de semana enche a cara. Então, naturalmente, você vai se distanciando. E isso aí é bom distanciar. Por quê? Porque você está no processo de conversão. Mas é importante depois que, assim como Cristo, a gente se aproxime. Mas eu não vou me aproximar para mim fazer o que eu fazia. Eu vou me aproximar para levar a vida que tem em mim agora. Foi o que o Senhor fez. Ele se compadeceu, fez cessar o choro e se aproximou do morto. Está cheio de morto, irmão.
precisando do seu toque, do seu olhar, do seu abraço. De repente na sua casa, na sua família, onde você está, tem morto lá aguardando um toque seu. E a Bíblia fala que quando o Senhor tocou, Ele entregou vida. Eu quero dizer para você que há vida em você. Há vida em você. Quando você olha para si próprio, você pode olhar e falar, puxa vida, eu não sou essa pessoa que o pastor Bruno está falando. Eu ainda tenho uma série de erros. Tem tanta coisa que eu faço que eu não devia fazer. Pois é, mas quando nós voltamos para Cristo, nós andamos na dependência dEle, não no egoísmo. Portanto, você volta para Cristo, reconhece os seus erros, mas você precisa saber, há a vida de Deus em você. Não é por conta do que você faz, não é por conta do que você consegue, mas é por conta daquilo que Cristo já fez por você na cruz. Então eu quero declarar que você vai conduzir vida por onde você passar. Tem pessoas aguardando a vida que há em você. A Bíblia fala que Jesus tocou o morto. Você sabe, o morto pode ser, sabe o quê? As pessoas que nós, muitas vezes, não queremos por perto. Alguém quer morto perto? Não. Morto tem mau cheiro, junta mosca, é um impacto olhar, não tem cor, é ruim. Ninguém quer morto por perto. Mas você sabe, é exatamente esse morto que o Senhor está esperando ressuscitar. É aquela pessoa que nós não damos valor. A sociedade não dá valor. Mas Cristo espera que essa pessoa volte à vida. E ela vai voltar à vida por intermédio de quem? De você, da sua mão. É por isso que nós estamos nos reunindo de 2 em 2. 2 pessoas, como eu já falei no domingo passado, 2 pessoas juntas. E nós vamos fazer uma visita a dupla para alguém que eu conheço que está morto. E depois que nós fizer a visita para esse aqui, nós vamos fazer a visita para alguém que eu sei que está morto do meu lado, um amigo, um parente. E nessa visita, o que você vai fazer? Você vai só tocar o caixão. Assim como domingo passado eu falei, você vai só contar o seu testemunho. Só sei que antes não vi, agora vejo. Assim como no domingo retrasado, eu falei sobre a mulher samaritana, que ela entrou na cidade chamada Sicar, terra dos bêbados, significa o nome Sicar, e lá ela falava só isso aqui, ó. Encontrei o Senhor, Ele me disse tudo que eu tenho feito. A Bíblia fala que com essa mensagem ela levou a cidade inteira a conhecer o Senhor, e Sicar nunca mais foi conhecido como Sicar, a terra dos bêbados. Foi transformado por conta do testemunho dela. Portanto, nós estamos somando um domingo após o outro. Você vai contar o seu testemunho. Você não precisa conhecer a Bíblia toda, você vai lá e vai tocar o caixão. Você vai fazer uma oração, você vai declarar a palavra do Senhor. Você vai lá e vai contar o que o Senhor fez na sua vida. E dessa forma, nós fazemos com que a caravana, onde está a morte, se confunda com a caravana onde tem vida. Porque olha o último versículo aqui, versículo 16. Diz assim, ó: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia a eles. Você vê, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. No final, já não dava para saber mais o que era a caravana da morte e o que era a caravana da vida. Por quê? Porque eles se ajuntaram e agora que o morto ressuscitou, aqueles que vinham na caravana da morte chorando a perca daquele jovem, agora está sorrindo de alegria porque ele ressuscitou. E a caravana que estava com Jesus sorrindo de alegria, está chorando, emocionada por conta daquilo que o Senhor fez. E a Bíblia diz que não tem mais 2 caravanas, mas todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Você sabe, você faz parte da caravana da vida de Deus. E quando você entrar na casa que é a morte, a vida vai invadir a casa que é a morte, porque você está lá. Mais uma vez, não é porque você leu a Bíblia 3 vezes. Não é porque você fala em línguas. Não é porque você não trai a sua esposa. Não é por causa disso que a vida vai entrar onde há morte. A vida entra onde há morte por conta daquilo que Cristo já fez na cruz. Eu sou o quê? Eu sou apenas um agente. Só isso que você é.
Eu apenas entro e o Senhor faz um milagre. É o Senhor quem vai trazer vida àqueles que estão mortos. A Bíblia fala então aqui que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus intervém em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinha. Qual era a notícia? A notícia do cancelamento de um velório. Há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, um rapazinho, eu vou na feira, todo sábado eu vou na feira. E tem um rapaz lá que vende banana, e ele tem o irmão e o pai que trabalham lá. O irmão e o pai vendem para os feirantes café com leite, pão com manteiga, para o pessoal que trabalha. E esse rapazinho, que eu não sei, deve ter 20, 22 anos no máximo, há 2 meses atrás, no máximo, né, pai? 2 meses, 20 anos, pulou do viaduto. Pulou lá embaixo, morreu na hora. No sábado eu cheguei na feira, ele não estava lá, aí meu pai me falou, rapaz morreu, pulou do viaduto. Puxa vida, é tão triste quando a caravana da vida não entra na caravana da morte. Porque esse rapazinho podia estar envolvido, podia ser um morto, o jovem morto que veio à vida. Você imagina a alegria da viúva. Ela já não tinha marido, estava perdendo um único filho. Agora Jesus veio e trouxe vida para aquele menino, o único filho que ela tinha. Eu quero dizer para você que você tem isso em você. Irmão, não se iluda, porque você sabe o diabo, nome Satanás, no original grego é Ha-Satã, que significa acusador. Essa é a principal ferramenta do nosso inimigo, acusar. Portanto, você pensa assim, não, eu vou pregar, eu vou na casa do meu tio, eu vou lá na casa do meu tio, ele está com problema de saúde, eu vou lá junto com a minha dupla e nós vamos orar. Aí, automaticamente, vem assim na sua cabeça, você vai fazer isso? Como é que você vai fazer isso se vindo para cá você mostrou o dedo do meio no trânsito? Você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso se no trânsito você olhou para o corpo de uma mulher? Você sabe, você pode ter feito tudo isso aí que ele falou. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda assim, o Senhor é com você. Ainda assim o Senhor é com você. Por quê? Porque não é o que eu faço. Ah, então não é pecado? É pecado, você tem que se arrepender, pedir perdão e não fazer mais. Mas não é quando eu peco que o Senhor me abandona. Algumas pessoas se iludem pensando assim, eu estou numa caminhada, aí eu tropecei na caminhada, aí o Senhor fala, não ando mais com você, Bruno. Aí eu pedi perdão, o Senhor fala, opa, voltei com você, Bruno. Aí tropecei de novo, o Senhor fala, não ando com quem tropeça. Estou sozinho. Senhor, me perdoa, voltei com... Não, o Senhor não é assim, igual homem. Ah, me chateou, não é mais meu amigo. Pediu perdão, voltamos a ser amigo. Ah, me entristeceu, está devendo para mim, não converso mais. Passa 2 anos, nós voltamos. Não, nós somos assim. O Senhor não é assim. Por quê? Porque o Senhor, quando olha para mim e para você, Ele nos vê como um produto concluído. Uma pessoa concluída. O Senhor chama Gideão para proteger Jerusalém, Israel. Ele está escondido dentro de uma caverna, morrendo de medo dos midianitas. O Senhor chega dentro da caverna e fala assim, varão valoroso, homem corajoso. Ele fala, eu? Não, você errou o endereço. A minha família é a menor, eu sou do menor clã, eu sou o mais fraco. O Senhor falou, não, é você. Por que o Senhor disse que era Gideão? Porque o Senhor não vê eu hoje, o Senhor vê eu concluído. Portanto, quando você olhar para você, você não deve se enxergar, você deve enxergar Cristo que habita em você. E por conta de Cristo habitar em você, a cada dia a sua vida vai sendo transformada. A Bíblia diz que é de glória em glória. Portanto, eu quero que você entenda que o diabo vai te acusar. Essa noite, eu sonhei com um rapaz, quando você pega aqui a Capitão João, né, aqui? Capitão João. Lá na frente, na esquina, vende piscina. Vocês sabem onde é que eu estou falando? Vende piscina. Do lado de onde vende piscina, tem um rapaz que vende madeireira. Vende porta. Eu conheço o dono de lá. E eu sonhei com ele essa noite. Até um sonho bem interessante. Né? Sonhei que eu não tenho amizade com ele de ir na casa dele. Eu conheço. O sonho era assim. Eu e a minha esposa ia na casa dele e ele morava no litoral. E ele ia me mostrar a casa. Quando chegava embaixo da casa, ele falava assim, quando o mar sobe, as ondas entram aqui,
e está arrancando, cada vez que a onda bate, arranca uma porção de terra e a estrutura da casa está aparecendo. E eu acordei com isso. Aí vim para cá cedo, estava aqui, falei, puxa, eu não posso só sonhar com isso, eu não estava pensando nele, eu não tenho... Aí liguei para ele, falei, meu amigo, sonhei com você. Eu liguei não, mandei uma mensagem no WhatsApp, tive um sonho com você e com a sua família, e no sonho a água batia, levava uma porção de terra e a estrutura da sua casa estava aparecendo. Eu não sei o que isso significa, mas eu queria fazer uma oração com você aqui pelo WhatsApp. E aí mandei uma oração para ele. Senhor, guarda a família, que o Senhor possa proteger, que em nome de Jesus a estrutura da casa dele esteja guardada, e que em nome de Jesus o Senhor habite na casa dele. Fiz uma oração simples. Ele mandou um áudio dizendo que tinha acabado de acordar, hoje ele acordou mais tarde com a esposa, e que estavam os dois emocionados porque tinham ouvido a mensagem e a oração. Por que eu fiz isso? Porque eu faço parte da caravana que tem vida. Eu não sei como é a vida deles, não me importa como é a vida deles, mas eu sei de uma coisa, se não tem Cristo, não tem vida. Pode ter dinheiro, pode ter viagem, pode ter carro importado, pode ter jet ski, pode ter viagens, pode ter saúde, mas se não tem Cristo, não tem vida. Por quê? Porque a vida é Cristo. As pessoas se enganam, achando que tem vida em qualquer outra coisa. Não tem. A vida está em Cristo. E eu quero encorajar você a fazer isso. Sabe, leve a vida, leve a vida. Você foi chamado para fora. Nós ficamos 21 dias falando sobre isso. Agora o livro eu guardei, mas aquilo que nós ouvimos 21 dias está dentro de mim. Eu preciso colocar para fora. E tem pessoas precisando que você toque no caixão. Quer ver? Eu vou fazer uma pequena exercício aqui. Pensa por alguns segundos. Quem foi que tocou o seu caixão? Alguém tocou o seu caixão. Sim ou não? Em algum momento alguém tocou o seu caixão. Pastora Rose, testemunho dela é quando ela era jovem. Ela e o pastor Almir pregou para ela. Eles oraram na beira da cama. Ela falou que ela chorou muito, ele também. Então eles foram procurar. A mãe do pastor Almir chegou lá, ela falou assim, vocês encontraram Jesus. Jesus entrou na vida de vocês. Aí por intermédio da pastora Rose, eles pregaram para outro casal. Silvia e a Leninha, que pregou para outro casal, o Jair e a Silvia, que pregou para outro casal, aí eu já não sei mais a conta. Zezé e o Wagner, que está ali, que pregou para outro, que teve filho, que o filho cresceu, casou e pregou para outro, que pregou para outro. Então você vai vendo, a Bíblia diz aqui que o Senhor se compadeceu, fez cessar o choro, aproximou do fedido, aproximou do morto, aproximou daquele que todo mundo quer se distanciar, deu vida, ele começou a conversar. Com quem ele conversava? Com outro morto. Esse outro morto trouxe vida, que conversou com outro morto, e é por isso que a igreja de Cristo tem crescido, porque nós somos uma igreja de ex-mortos. O velório foi cancelado. O velório foi cancelado na sua vida. O velório foi cancelado na vida de todos nós aqui. Só que nós damos continuidade nisso. Por quê? Mais uma vez, porque eu sei a Bíblia inteira? Não, porque eu tenho vida em mim. Por isso eu toco outros defuntos. Amém, irmãos? Não é tão difícil de entender. Nós precisamos ter coragem de executar. Que também não é difícil executar. Nós precisamos só ir. Só ir. Como eu falei aqui, já estou acabando. Como eu falei aqui no meio do louvor, Josafá era um rei, 2 Crônicas 20. Ele não tinha condições de vencer o exército inimigo, que inclusive não era só um exército, era a junção de alguns exércitos. Ele sabia que ele não podia vencer, e o Senhor sabia que ele não podia vencer. Mas o Senhor fala assim para ele, vai para o campo de batalha tocando um instrumento. Gaita, tamborim, flauta. Eu fico imaginando Josafá, mas isso vence batalha?
vai para o campo de batalha. Quando chegar lá, o Senhor falou, toca. Ele começa a tocar e o inimigo começa a vencer. Puxa, o Senhor não podia, pensa junto comigo, o Senhor não podia falar assim, ó, pode ficar aí, vai cuidar da sua família, eu vou destruir os inimigos lá. E o Senhor fazia assim, igual o Thanos, né? Dá som, pum, morreu tudo. Puxa, que bom. Mas o Senhor fez o quê? Falou para Josafá, você tem que ir para o campo de batalha. Você vai ver o que eu vou fazer, mas você tem que estar lá. A mesma coisa com Gideão. Um exército inimigo incontável, ele tinha só 300 soldados, e a arma deles era o quê, irmãos? Vaso de barro, chifre de carneiro para tocar a buzina e uma tocha de fogo. Você imagina eles chegando com um balde embaixo, um vaso, uma mão com um chifre de cordeiro, que bicho que tem o chifre? É bode? Cordeiro, carneiro. Na outra uma tocha. E o inimigo lá do outro lado com flecha, com fogo, com armas, com tudo. E eles olhando. E aí o Senhor falou para Gideão assim, ó. Quando eu der a ordem, você grita assim. Por Deus e por Gideão. É isso que você vai gritar. Aí eles separaram 3 grupos. 100, 100 e 100. 300. E Gideão na frente com um vaso de barro, uma tocha na mão e um chofar na outra. Quando os inimigos apareceram, Gideão gritou, por Deus e por Gideão. E eles gritaram, por Deus e por Gideão. E tocaram a buzina e a Bíblia diz que eles começaram a cair do lado de lá sem uma flecha, sem espada. Morreram. Mas você vê que interessante, o Senhor podia ter feito assim, pum, morreu tudo. Mas o Senhor falou, vai para o campo de batalha. Eu quero dizer a mesma coisa para você. Tem gente na sua família que você gostaria que encontrasse Jesus? Amém ou não amém? Você tem vizinho que você gostaria que ele tivesse a vida transformada? Então vai para o campo de batalha, só isso. E o Senhor vai fazer. Não é você que vai fazer, é o Senhor quem vai fazer. Manda uma mensagem igual eu. Igual eu mandei, tive um sonho e manda mensagem para alguém. Você lembrou de alguém? Você não sonhou? Você fala, estava no culto, veio você na minha mente, a hora que o pastor estava falando sobre isso, e eu queria fazer uma oração por você. Faça isso, irmão. Deixa eu te falar, para acabar. Deus não deve nada para ninguém. Se você fizer por Ele, pode ter certeza que Ele não fica devendo nada para ninguém. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.